a gente sempre tende a levar para uma questão pessoal. A humildade, ela se agarra na verdade. Algumas vezes, um dos grandes problemas nossos é porque nós abandonamos o mérito e damos grande ênfase na forma. Ah, mas ele não falou da maneira que eu queria que falasse. Mas o mérito está certo. Aquilo é verdade. Mas nós abandonamos o mérito por causa de quê? Da forma. Não, mas eu queria, ele está certo, mas eu queria que fosse dito desta maneira. É possível que alguém erre na forma. A gente nem sabe como foi que o apóstolo Paulo falou para Pedro, né? A gente não sabe como foi o tom. Mas você vai ver Pedro humilde, reconhecendo. O que significa sujeitar aqui uns aos outros, né? Entenda bem, não é o ceder sempre às exigências e opiniões do outro, não é isso. De maneira nenhuma isso. Significa submeter à instrução, bem como conselhos e correção de outros crentes. É que quando outros crentes nos corrigem, vêm a nós com as escrituras, de uma maneira amável, graciosa, nos advertir, nos exortar, nos convencer de algo que nós estamos fazendo, ou pode ser consciente, ou pode não ser inconsciente. E aí o que a humildade requer? Nos sujeitar. Lembra que o salmista vai dizer: sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Essa deve ser. Sonda-me, vai lá no íntimo, vê se há. Mas parece que a gente já pensa o contrário. Sonda, meu Deus, e mesmo que haja caminho mau, eu não quero reconhecer. Ele diz: sonda, meu Deus. O que pode sondar o coração do homem? Somente o Espírito por meio da palavra. Eu e você devemos ler as Escrituras, não como juízes, mas como réus. Não leia dizendo isto é certo, isto é errado, eu digo que é certo, que eu devo crer, mas sempre leia com uma atitude de que é Deus falando comigo e com você. E Ele, portanto, dizendo para mim e para você aquilo que deve ser deixado. A Bíblia mostra que todas as vezes, meus irmãos, que homens tiveram o privilégio de ver a Deus em sua glória, de contemplar a Deus em sua glória, em sua majestade, eles se humilharam na presença do Senhor Deus. Você não vai ver nenhum deles que viu, que contemplou, que teve dessas experiências gloriosas com o Senhor Deus, e que eles não se quedaram, não se quebrantaram, não se humilharam na presença do Senhor Deus. Moisés inclinou-se até o chão e adorou ao Senhor Deus. Isaías, quando na sua visão que ele viu seu Deus no alto e sublime trono, ele se quebranta digamos assim, nessa visão contrastante. O que Isaías viu? Ele é santo, santo. E ele vai dizer: ai de mim, que sou pecador, que sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Esta visão contrastante, ela necessariamente vai levar o homem a um quebrantamento, a humilhação. Quanto maior e melhor for a minha compreensão da graça de Deus, meus irmãos, maior e melhor será, digamos assim, o meu relacionamento com Deus, uma compreensão melhor de mim mesmo e uma compreensão melhor em relação aos outros. Isso terá um efeito dos mais benéficos possível para a nossa vida. Porque nós vamos ver que nós não merecemos nada de Deus e que nós não merecemos nada de ninguém. Esse é um problema sério. O que o fariseu achava? Que ele merecia. Por ele merecer, qual é a visão que ele vai ter do outro? Eu sou melhor. Eu olho para o outro de cima para baixo. Eu sou melhor do que este. Mas quando nós entendemos graça, nós vamos entender: eu não mereço nada de Deus e eu não mereço nada de ninguém. O que nós temos, meus irmãos, que nós não recebemos? Aí que a gente vai ver que o orgulho distorce. Tudo me é dado, mas eu acho que fui eu que produzi, eu sou mais capaz. Pela sua providência, meus irmãos, é um fato. Isso não deve causar para nós nenhum problema. Deus fez alguns mais bonitos do que os outros. Deus fez. Quis Ele. Qual o problema de alguns? Às vezes nem são os bonitos, são os que não são bonitos, mas que se acham. Tem uma visão distorcida. Mas quem deu a beleza? Quem deu o corpo? Quem deu a inteligência? Quem deu a capacidade? Por isso que ele vai dizer: e que tens tu que não tenha recebido?
Se o recebeste, se tu recebeste, se foi dado, aí ele vai dizer, por que te vanglorias? Voltar para a parábola do fariseu e do publicano. Imagine esses dois na igreja, o fariseu e o publicano. O fariseu sempre esperaria que o publicano colocasse a cadeira para ele sentar. Eu sou melhor do que ele. Eu estou no nível mais alto que ele. Se tem alguém para fazer alguma coisa para servir, é ele, eu não. Esta visão distorcida nos leva a perder de vista a honra que nós devemos ter para com os outros. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não somos dignos de pertencer à igreja. Eu falo por mim. Eu não sou digno de pertencer à igreja de Cristo. Que privilégio ter os irmãos. Que privilégio poder ter companheiros na fé. Que privilégio poder servi-los. Que privilégio. É desta maneira que pelo menos eu luto no meu coração, meus irmãos. Da gente entender que nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. O padrão para nós é Cristo. Nós não compreendemos com tanta clareza sobre a sua pessoa. Imagine a ideia ou aquilo que aconteceu com o apóstolo João. Ele viu o Senhor Jesus lavando os seus pés, mas lá em Apocalipse ele vê o Senhor glorioso. Talvez ele diz, como é possível ele ter lavado meus pés, empoeirados das poeiras das estradas da Palestina. Olha quem ele é. Suplico que o Senhor continue insistindo conosco, restaurando a imagem e semelhança do nosso caráter moral, que foi afetado, corrompido pelo pecado. E o Senhor restaure de tal maneira que venhamos ser humildes no nosso relacionamento com o Senhor, nos faça sempre quebrantados. Nunca nos deixe chegar a Ti, Senhor Deus, com empáfia, com orgulho, mas sempre quebrantados, sempre reconhecendo Tua majestade, Tua grandeza, Tua glória, e reconhecendo quão distante nós estamos e quão vis pecadores nós somos, e quão admirável é sermos aceitos por causa de Cristo. Dá-nos uma visão correta a respeito de nós mesmos, Senhor Deus. Tudo o que somos, tudo o que temos, todas as coisas foi-nos dada. Não tem nada do que nós devemos nos ensoberbecer. Mas isso não nos tira, de fato, Senhor Deus, a habilidade para usar aquilo que o Senhor tem nos dado, para nos empenhar a fazer o melhor, fazer o que agrada o Senhor. Mas nos ajude também, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos, para não estarmos exigindo nada de ninguém. Não merecemos nada de ninguém, não merecemos o amor de ninguém, não merecemos favor de ninguém. Se alguém nos faz bem, se alguém nos trata bem, se alguém nos assiste, é cuidadoso, amoroso, bondoso conosco, nós vamos ver que é graça que nós não merecemos. Ajuda-nos a agir desta maneira, Senhor Deus. Nos dê dias de quebrantamento e restaura-nos, ó Deus, para que venhamos, de fato, evidenciar a vida cristã, a piedade de uma maneira vigorosa, graciosa, cheia de graça, sem legalismo, sem meticulosidade, que muitas vezes, Senhor meu Deus, nós somos muito mais parecidos com o fariseu do que com aqueles que se aproximam, ser propício a nós, pecadores.